Olá pessoal, vamos à nossa aula aqui então dando continuidade a essa metodologia EAD que a gente vem utilizando enquanto passa essa crise, esse momento aí desse coronavírus, a gente vai se virando aqui com, com essa metodologia EAD mesmo, ok? Vamos lá. Então a nossa aula hoje vai ser sobre coesão textual, sobre tipologia. Nós já vimos bem o que é coesão textual, nós já discutimos bastante isso aí, lá nos nossos encontros, nos nossos fóruns. Agora nós vamos ver uma coisa aqui um pouquinho mais explicada, colocamos assim. Vamos lá. Então, nós temos que lembrar inicialmente que coesão é uma relação semântica entre dois elementos do texto, entre um elemento e algum outro responsável pela sua interpretação. Ou seja, é uma relação semântica. A semântica é o sentido das coisas. Semântica trabalha com o sentido das palavras, ok? Então, uma relação semântica é uma relação de sentido entre um elemento do texto e algum outro elemento responsável pela sua interpretação. Então, dessa forma, pensando nessa relação semântica, as palavras que vemos, ouvimos e lemos, elas se ligam entre si dentro de uma sequência lógica, porque uma dá sentido à outra, uma carrega o sentido da outra e assim elas encadeiam as ideias dentro do texto. Esse encadeamento das ideias, essas ligaduras, essas ligações de sentido, semânticas que existem dentro do texto, nós chamamos de coesão textual. E elas se fazem, elas se dão ou por anáforas ou por catáforas. As anáforas é o que nós chamamos de retomada e as catáforas é o que nós chamamos de antecipação. Anáfora é uma retomada, catáfora uma antecipação. Assim, então, todos os termos que servem para retomar outros são termos anafóricos. E os termos que antecipam ou anunciam outros, né, são denominados termos catafóricos. Ok? Tem que fixar bem isso na cabeça da gente. Anáfora é uma retomada, catáfora é uma antecipação. Dizemos retomadas ou anáforas quando há uma relação semântica entre dois elementos, onde um elemento retoma o sentido do outro. Então, isso é uma anáfora, porque há uma retomada. Olha esse exemplo. Maria foi na festa de vestido vermelho. Ela estava muito linda. Nota que o termo ela, de ela estava muito bonita, o elemento ela tem uma relação de sentido com o termo Maria, tá? Com o termo Maria. Isso, com o termo Maria. O slide aqui está significado, mas não é significado, é sentido, tá ok? Depois eu vou corrigir isso aqui para vocês, quando for disponibilizar os slides para vocês. É significado, é sentido, desculpe, sentido. Então, ela mantém uma relação de sentido com Maria. Então, nós temos uma relação anafórica, porque ela retoma o sentido de Maria. Se as anáforas retomam, as catáforas antecipam, no mesmo sentido, na mesma ideia. Ou se eu basicamente inverter as orações, ficaria, ela estava muito linda, Maria foi na festa de vestido vermelho. Então, ela mantém uma relação de sentido com Maria, de modo que ela antecipa, anuncia o elemento Maria. Então, isso é uma relação catafórica, uma relação de antecipação. Lembrando que é de sentido e não significado. Tá ok? Aí nós temos a tipologia, ou os tipos anafóricos e catafóricos, os elementos que nós podemos chamar de anafóricos e catafóricos. Um deles é o pronome, tá? Que nós vamos chamar de relações de pronominalização. A pronominalização ocorre quando um termo anafórico ou catafórico, não é? É um pronome. Olha o exemplo. Conceição é uma das mais importantes figuras femininas. No livro, ela é detentora do destino das personagens Baltazar e Bartolomeu. Ela é um pronome. E ela mantém uma relação de sentido com Conceição. Então, ela está retomando o elemento Conceição. Então, isso é um pronome anafórico, porque esse pronome ela retoma o elemento Conceição. Da mesma forma, no exemplo número 2.
A moeda americana caiu 1,39% e encerrou vendida a R$ 2,61, bem abaixo da média projetada pelos analistas, R$ 2,70 para o período. Essa é a menor cotação desde o início de junho de 2002. O elemento essa retoma a ideia da cotação da moeda americana, não é? Então, essa mantém uma relação de sentido com a moeda americana, ok? Se essa mantém uma relação com moeda americana, que é uma relação de retomada, ele também é um elemento anafórico. Em todos os dois exemplos, se nós invertermos a posição das orações, vira o quê? Uma catáfora, ok? A elipse. A elipse ocorre quando há supressão, quando há um apagamento. Está escrito errado lá, faltou o G de apagamento. Depois eu corrijo para vocês. De parte do discurso, mas que pode ser previsto no contexto. Então, a elipse é um apagamento de um elemento. O sentido do texto não se perde. Olha só, olha o exemplo. Cientistas europeus apresentaram um estudo que promete esquentar o debate sobre as mudanças climáticas. Afirmam que as concentrações de gás carbônico no planeta estão mais altas hoje do que em qualquer ponto nos últimos 650 mil anos. Quem afirmam que as concentrações de gás carbônico no planeta estão mais altas hoje? Quem faz essa afirmação? Os cientistas europeus, não é? Então, antes de afirmam, há uma elipse, há um apagamento do sujeito, dos cientistas europeus. É como se eu tivesse escrito: cientistas europeus afirmam que as concentrações de gás carbônico no planeta, etc. E depois tivesse apagado: cientistas europeus em afirmam. Então, o sujeito, cientistas europeus, é retomado sem a utilização de nenhum termo, do termo cientistas europeus, mas é facilmente identificado pela terminação do verbo afirmam. Então, se nós prestarmos atenção no verbo, na conjugação do verbo, na terminação do verbo, nós podemos perceber que o verbo afirmam, né, declinado em afirmam, ele tem uma relação de sentido com cientistas europeus. Então, aqui em afirmam, nós temos uma elipse de cientistas europeus, que é uma elipse anafórica, porque esta elipse retoma o termo cientistas europeus. Vale lembrar, pessoal, que a elipse só ocorre no verbo. Não há elipse antes de nenhum outro elemento que não seja verbo. Prestem atenção nisso. Os advérbios também desempenham função coesiva nas retomadas ou antecipações de ideias. Então, os advérbios vão ter a mesma função, a mesma tipologia, o mesmo conceito do pronome. Se vocês entenderam como é que se faz anáforas e catáforas com pronome, você sabe identificar e fazer anáforas ou catáforas com advérbios. Olha o exemplo. Os jogadores convocados para a seleção que vai para a Copa jogam na Europa. Lá eles ganham competitividade e propostas milionárias. Veja, o advérbio lá, que é o advérbio de lugar, retoma o elemento Europa, estabelecendo também a coesão anafórica. Então aqui nós temos uma anáfora adverbial, porque o lá, o advérbio lá, retoma o elemento Europa. Esse é simples, né, pessoal? A repetição do nome ou parte do nome, que também é super simples. É uma questão mesmo de construção textual e para a gente não ficar repetindo toda hora o nome completo, todo o nome da pessoa, seja lá do que for, para não ficar aquela coisa repetitiva, feia, né, chata até, pobre, um texto com muita repetição de termos iguais, fica muito ruim, muito feio. Então você pode repetir também, mantendo os elementos de coesão textual. Esse exemplo é o que está na apostila. Olha, do Harry Potter. Será lançado no Brasil o 6º livro da saga Harry Potter. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Aqui ele já repetiu o nome todo do Harry Potter, né? Neste livro, Potter, que é parte do nome Harry Potter, enfrenta e resolverá de vez a rixa com Lord Voldemort. Por outro lado, o jovem bruxo, que é uma o quê? É uma antonomásia de Harry Potter. Antonomásia é apelido, tá? De Harry Potter, que também é um elemento de coesão. Contará com a ajuda do príncipe do título, dono de um antigo livro de poções, e que ajudará Harry, repetição de parte do nome,
a conhecer seu passado com Voldemort, parte do nome de Lord Voldemort. A retomada anafórica, então, é feita com a repetição de parte do nome próprio, ou o nome próprio todo, enfim, além de, nesse caso específico aqui, usamos o codinome Jovem Bruxo. Codinome é apelido, é a mesma coisa, tá? Que é a mesma coisa também de antonomásia. Antonomásia é a substituição do nome próprio por um nome comum, pelo apelido. O Harry Potter é o nome próprio, Jovem Bruxo é a antonomásia de Harry Potter, é o apelido de Harry Potter. E também um elemento anafórico ou catafórico. Tá ok? Bom, entendido então o que é anáfora e catáfora, vocês já viram os conceitos de anáfora e catáfora, já viram a tipologia de anáfora e catáfora. É verdade que existem outros tipos anafóricos e catafóricos, mas em função do tempo e da coisa toda, desse momento, nós vamos ver só esses aqui. Eu vou deixar agora um exercício com vocês. Deixar não, nós vamos resolver aqui com vocês. Que tipo de coesão textual ocorre nos exemplos abaixo? Vejam só. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Qual o tipo de coesão textual que nós temos aqui? Nós vamos ver daqui a pouco. Olha o exemplo B. Mariana faz o dever de casa e simultaneamente conversa com as amigas pelo bate-papo. Aqui também nós temos um exemplo de coesão textual. Eu quero saber qual é. Ok? Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro. Gênio das letras, deixou imortalizada em seus diversos livros sua contribuição para a literatura brasileira. E aí? Onde é que estão os elementos anafóricos ou catafóricos nesses três exemplos? Já pensaram? Isso aí está bem fácil. Eu vou responder com vocês. Olha só. Vamos às respostas então. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento. Caso volte a acontecer, eles serão suspensos. Eles é um pronome que retoma o elemento os alunos. Então, no exemplo A, nós temos uma coesão textual pronominal anafórica, ou mais simplesmente, uma anáfora pronominal, ou uma anáfora por pronominalização. Ok? No exemplo A, então, nós temos uma anáfora por pronominalização. No exemplo B, Mariana faz o dever de casa e simultaneamente conversa com as amigas pelo bate-papo. Quem conversa com as amigas pelo bate-papo? Mariana, não é? Então, em conversa, nós temos uma elipse de Mariana. Era como se eu dissesse, Mariana faz o dever de casa e simultaneamente Mariana conversa com as amigas pelo bate-papo. Para não ficar repetindo o nome, porque fica feio e pobre o texto, nós elipsamos, ou apagamos, suprimimos o termo Mariana no verbo conversar. Então, fica, Mariana faz o dever de casa e simultaneamente conversa com as amigas pelo bate-papo. No verbo conversa, nós temos uma elipse anafórica, ok? Porque faz referência a Mariana, anteriormente citado. Então, é retomado Mariana na elipse do verbo conversa. No exemplo C, Carlos Drummond de Andrade é considerado o maior poeta brasileiro. Gênio das letras, deixou imortalizado em seus diversos livros sua contribuição para a literatura brasileira. Então, gênio das letras é a antonomásia de Carlos Drummond de Andrade. É o apelido de Carlos Drummond de Andrade. É o nome comum de Carlos Drummond de Andrade. Igual o Jovem Bruxo lá de trás, lembra? Então, em gênio das letras, nós temos uma anáfora por antonomásia de Carlos Drummond de Andrade. Há quem diga que em seus diversos livros também seja uma anáfora pronominal. Mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro dizer que não é. Tá ok? Agora, esse é para vocês se divertirem. Esse eu não vou corrigir com vocês. Tá ok? Observe o texto abaixo. Sentiu um aperto no coração. Sentiu que o assoalho lhe faltara aos pés. Mariana o amava muito mais que podia. No entanto, Antônio lhe desprezava. Respondam para mim, então. Para vocês, né? Para nós. Quais são os elementos catafóricos e os anafóricos? Reescreva o trecho sem a utilização dos elementos de coesão. Peguem esse texto, me diga quais são os elementos anafóricos e catafóricos, se são anáforas ou se são catáforas,
e depois disso eu quero que vocês reescrevam o texto sem a utilização desses elementos de coesão. Tá ok? Eu vou deixar esse aqui, mas vou pedir para vocês fazerem este mesmo exercício lá no Live para constar lá para nós. Tá bom? Então, aqui nós temos apenas a bibliografia que eu consultei para construir essa aula para vocês. Tá ok? Obrigadão. Por hoje é só nesta aula aqui.